vocês. Salve, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa noite para quem vai assistir à noite, né, Vitor? Pois é. Hoje nós estamos aqui, eu, Vitor Hugo, e uma convidada muito especial, professora, musicista. É muito adjetivo, hein? Mãe, é muito adjetivo, né, Su? Su Menezes para vocês. Como o Vitor usa muito essa frase, né? Mulher negra, periférica. E mãe solo. Com conteúdo, parceira. Aqui tem conteúdo, viu? Tudo bom, Su? Tudo tranquilo, gente. Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite. Bom, né? Me auto-apresentando aqui. Por favor. Su Menezes, sou professora de humanas, sou musicista, sou cantora também aí muito tempo na noite. Mãe solo, um pouco doida também, mas a gente segue aí. Normal, você tá se no você, lugar inclusive, certíssimo. Su, se você não fosse um pouco doida, você não estaria aqui. Né? Aqui é o crase em pessoa, filha. Su, você falou que está há muito tempo na noite. Tô né? já. Há muito tempo. Fala um pouquinho a respeito dessa sua trajetória. Quando foi que você começou a despertar para a arte, cara? Nossa, isso começou ali na minha infância, foi por intermédio do meu irmão, né, do meio. Ele sempre foi da subcultura, meu irmão escutava muito punk, muito hardcore, e só assim a podreira. Rock Pesadíssimo. Sempre Bom foi gosto, bom gosto. Seu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, do meio na realidade, né? Somos em 3, eu tenho uma outra mais velha ainda, mas um único menino assim entre os meus irmãos. E era o que chegava pra mim, né, de referência musical em casa. Ele começava a escutar muitas bandas e tal do underground, e eu escutava também. E aí o que aconteceu? Ele foi lá aprender a tocar violão e tal, e isso acabou despertando meu interesse também, que eu vi ele tocando, me deu vontade, queria aprender a tocar. Isso é de que idade, isso aí? Nossa, eu tinha uns 10. 10 aninhos. Tinha uns 10 anos. Criança. Comecei tarde. A gente sabe que musicalmente falando, com 10 anos já estamos tarde já pra aprender a tocar instrumento. Eu comecei mais tarde que você, com 16, 15, Vou lhe falar que eu peguei um primeiro violão na minha vida, eu tinha 23 anos. E aí, Por isso que eu sou ruim. literalmente assim, ele pegou e falou assim, não, você quer aprender? Tá bom. Ele foi lá, me ensinou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, no violão. Já era. Me deu 2 revistinhas de cifra, que naquela época era R$1, né, gente, a revistinha. Nas Eu, bancas rapaz, de tirei jornal. muito repertório, viu, de revistinha de cifra. Cara, Né, o pessoal hoje nem sabe o que é isso. É. Devia ter trazido a hoje a coleção, internet, né? né, cara, é outra... Outros sites e tal. E aí comecei a despertar meu interesse ali, fui aprendendo, chegou no momento que eu não estava mais contente com o que eu estava executando, assim, a coisa Você do- começou no rock ou tocando no em rock. MPB? no rock. Tirando o rock mesmo. Comecei no rock. Legal. Aí chegou um tempo assim que eu tocando eu não conseguia mais, eu não me satisfazia com aquilo que eu estava executando, fazer aula. E aí, como toda moleque periférico, assim, tinha um violão jogado em cima do guarda-roupa, né, guardado lá. Sim. Sempre Fala, tem, né, um velho... Empenado. Do tio lá, um tonante rosa. E aí fui fazer aula num projeto de escola da família que tinha próximo da minha casa e comecei a estudar. Projeto cultural. Exatamente, né? ONG. E aí comecei a estudar e eu sempre tive um pouco de vergonha, dificuldade em colocar a voz, né? Porque eu sempre tive essa voz aqui. Contralto, essa contralto. Exatamente. Mas na minha infância não era contralto, não. Na minha infância era voz de macho. Voz de homem. É sério, cara? Na infância era voz de homem. Essa menina Voz fala de grosso, né? Voz de homem. Sempre tive esse tom. E pra poder tocar mesmo, e isso me abriu assim os horizontes musicais, né? Porque você tem que pegar ali teorias, tem que pegar exercícios. E aí chegou pra mim o quê? O blues. Né? Aí... Fazendo aula de violão, ali o blues, Apenas um o jazz. blues. O blues, o jazz, a música negra. E o professor olhou pra mim e falou assim, tipo, mas você tem um timbre legal pra cantar isso, vai? Sim. Né? Fazendo ali acompanhamento. Todo violonista, né? Que meu primeiro instrumento foi o Sim. violão. Tem essa coisa assim do instrumento de acompanhamento, então a gente consegue, né, encaixar um pouco ali a voz. Não todo violonista seja um cantor, Sim. não generalizando. Não mas, mesmo. mas eu tenho uma noçãozinha assim de afinação, né? E quando chegou pra mim essa questão do blues, do jazz, eu olhei assim, começando a ouvir, né, cantoras assim, na referência, como a Aretha, por exemplo, eu ouvi e falava, Aretha isso aí, Franklin. eu falava, isso aí eu consigo fazer. Caralho. Sabe quando você tem aquele Filho, estalo? estalo. Você fala, não, isso eu consigo fazer. E foi o que me abriu, assim, o meu horizonte musical. Teu leque musical, né? Exatamente, Porque pra música negra. a música Essa foi a preta. primeira diva, assim, que você parou e prestou atenção. A Aretha Franklin. Exatamente. Uma também que me traz muita influência, né, que tem uma bagagem vocal, assim, muito pesada,
Foi a Janis Joplin também, né? Sim. De Joplin. Justamente por causa da minha bagagem que já era do rock, Sim. né? Então, E ela tinha Um drive, né? Não, ela tinha um drive, mas ela tinha um blues, né? Sim. exatamente. Só que era um blues mais texano, né? Porque assim, tem É, New tem Orleans. Você pega a fronteira e você sobe ali a metade de tem uma cima. diferença. Aí já Estados Unidos. é também, mas já é uma outra É bem isso cultura. mesmo. É Exatamente. como forró nordestino e forró Universitária, que assim. universitário Ou paulista. Caiçara, né? É. Tem uma diferença. E aí legal. foi isso que me abriu muito os horizontes, assim. E comecei a estudar, comecei a ouvir bastante coisa. E estudava ainda, né, adolescente, eu era a chata do violão na escola. Eu botava violão até trabalho de matemática. Trabalho de Legal. matemática eu tava com o violão, pra cima e pra baixo. No Era intervalo, então, era só... E tem. a doida do violão na escola. E dentro da música tem, né, É fração. essa ideia matemática, matemática, da fração. tempo, né? Tá lá na teoria, né? Fração, eu andava pra cima e pra baixo. E aí, acho que um dos meus primeiros contatos, assim... Lógico, montei bandinha de escola, eu toquei na formatura da minha escola, assim. Isso é muito antigo. E, nossa, muito clássico, assim, tipo baile americano, né? Uhum. E acho que um dos meus primeiros contatos, assim, profissionais foi através de um professor, ele não chegou a dar aula pra mim, que é o Curtis, que bom que estiver ouvindo aí, né? Ele era um cara super envolvido no movimento do hip hop e tal, e ele precisava de alguém pra ajudar a ensaiar o coral, que tava na escola, e aí os professores, pede pra Su e tal. E aí tive esse primeiro contato com ele, a gente fez esse trabalho, e aí ele olhou pra mim e me chamou pra fazer um cover de Zappin' Roger. Zappin' Roger, um cover de Zappin' Roger, e eu fazia o back, né, a voz da Shirley Murdoch. Quer dizer, Tinha. um ícone da música... Exatamente, eu não tava nem com americana, né? 17, não tinha nem 17 anos ainda. E ele me chamou pra fazer esse trabalho, e foi assim, acho que a minha primeira experiência real, assim, de palco e de tocar na noite. De Exatamente. conviver com aquela gig, né? Nossa, aprendi muita coisa ali, tanto em contato assim, com outros artistas, com outros músicos também, que já eram bem mais velhos, porque eu era uma criança, literalmente, não tinha nem 17 ainda. Você era Tava no ensino médio, né? eu era adolescente. Aprendi muita coisa por observação, por escutar também o pessoal mais velho, muita coisa na base do ódio também, porque Revolta, quem tá né? na noite... Hoje você é compositora, você toca um violão, você toca gaita, que eu sei qual é o seu trabalho, maravilhoso inclusive. Mas você me contou ali nos bastidores uma coisa que eu achei muito interessante, né? Porque eu te fiz a pergunta, cadê seus trabalhos e tal? E você falou que você tem pseudônimos. Eu vou usar. Que você utiliza pseudônimos, e eu não ouvia talvez a Su Menezes, né? Mas eu ouvi talvez você com outros pseudônimos. Fala um pouquinho a respeito dessa tua ideia e por que você criou isso? Então, Meio Fernando Pessoa da música aí. Né? porque eu vou fazer... há alguns anos, assim, eu decidi focar muito mais no meu trabalho de voz, né? E nessa questão desse trabalho de voz, eu fui assim, o que aparecer, eu vou fazendo, porque isso me obriga a estudar, me obriga a pegar também novas técnicas, influências, vou conhecendo pessoas. E aí aparecia lá um pagode para fazer um back vocal. Eu falei, caramba, se eu chegar lá, eu de preto, com a camisa do Rammstein... Nossa, Rammstein é foda. né? Pra gravar ser back de pagode não vai Não rolar. vai Fazer um rolar. pagode vai ficar estranho, né? E aí eu comecei, a coisa assim, meio filme fragmentado, né? Uhum. Eu comecei a criar, né? Certos Pra cada pseudônimos. situação Pra você cada é um estilo personagem eu dou um diferente. personagem. Aí eu vou dando um nome, assim, E pros você está trabalhos de falando back, assim, de da fio sua que eu vou ecleticidade, fazendo. quer dizer, você vai desde o MPB, você transita pelo samba, o pagode, Pelo você vai pro rap. hip hop, Que e legal. Pelo blues, pelo soul, pelo metal. Vou de boa. tranquilamente. Porque eu vou falar pra você, cara, eu não consigo. É. Eu parei ali naquele universo ali, eu não consigo ir pra tantos O lugares. seu cara. universo E eu que acho você do se caralho. refere é MPB, basicamente. né? Basicamente Um um pezinho rock no forró, pop, um pop pop, rock. entendeu? E eu admiro, porque você vê, por exemplo, tem cantoras nacionais aí que se coloca ela pra cantar o que for, Cássia Eller, por exemplo. Canta qualquer Puta coisa. que eu pariu. Tem uma cantora, inclusive, Cantação. que é muito polêmica e tal. Eu, particularmente, eu não sei cantar uma música dela, não sei. Que é a Anitta, né? Não sei mesmo. Mas uma coisa é importante ser dito em relação à Anitta. Ela canta, cara, qualquer coisa. Eu já vi ela fazendo dueto com Arnaldo Antunes. Agora ela está cantando samba. Ela canta o gênero que ela se destacou. Sim, que é a Ela questão do canta em rock. espanhol.
ela canta em inglês. Agora, não sei se... Eu não tenho competência para avaliar se ela é uma excelente cantora ou não, mas me parece bem afinada e, enfim, A acho Anitta, interessante. ela chegou num patamar, por que assim, a gente fala, a Anitta ela não tem talento? Tem. Tem. Ela veio pelo talento através do esforço e de tudo que foi investido nela. Sim. E ela soube aproveitar... Plano de trabalho, isso. né? Exatamente. Plano de carreira. Porque aí a gente imagina o quê, né? Que o artista chegou... Não, tem toda uma equipe gigantesca Sim, atrás. com certeza. Milhões E ela Existe soube, preparo e ela vocal soube, dela. ela investido. soube, a percepção que eu tenho. Administrar, Se né? você falar, mas você gosta do quê? Eu gosto de Whitney Houston. Eu não ouço nem Beyoncé, na boa. Com todo respeito a Beyoncé, tem lá as qualidades dela, uma grande cantora. Mas se for pra eu ouvir Whitney, Beyoncé, ou Barbra Streisand, Whitney Houston e Aretha Franklin, por exemplo, eu vou ficar com a velha guarda. Eu sou assim. Mas eu acho que a Anitta, ela, dentro desse cenário aí, que apresentaram para ela, né, deram condições para ela se saiu muito bem, ela soube... Exatamente. E aí você usou um termo que é assim, é o certeiro. Condições. A Tudo gente é que condições, trabalha aqui, né? a gente que é periférico, né? Quantos artistas, né, amigos nossos, a gente olha pra pessoa e fala, meu, Cara, o como é que fulano não deu certo tem um ainda? talento impressionante. Por que não gravou? Por que Por que o cara não não dá estourou? certo? Por que não Porque deu ele não certo? tem estrutura. Né? Eu convivo aí no meio do rap também, com o pessoal já tem alguns anos. E às vezes eu vejo os meninos fazendo umas produções com um programinha safado, hackeado, 500 real. entendeu? E que se olha assim e fala, meu, se der um Mac na mão desse menino, e todos os programas no estúdio com estrutura, Se botar ele num Midas, por exemplo, que é um puto estúdio, ele vai ele vai fazer um arrebentar. estrago. Vai. Na Mas o verdade, que ele não tem? Bota um Godzilla pra Entra- produzir, Metade. né? entra Metade aqui- daquilo é a estrutura que ele não Sim. tem. amigo. entra a questão, por exemplo, de falta de políticas públicas, por exemplo, Pra que... custear isso, pra É investir para nisso. custear, né? Porque, poxa, você está em São Paulo, né? Eu estava vendo aí o fechamento do orçamento para São Paulo. Cara, é um dos melhores que já teve, né? Que é 125 bi. Mas isso você tá falando em geral, né? Eu não sei Não, nem sim. escrever com tudo isso no meu. É. E um Mas percentual aí- pequenininho de... Aí você olha, por exemplo, a cultura, né? Os projetos culturais, aí você vê, assim, uma carência gigantesca, principalmente dentro das periferias, né? Para fomentar esses artistas periféricos e trazer a eles conhecimento do mercado, trazer eles para fazerem eles entenderem que não existe só um caminho, que existe vários. Hoje o cara ele pensa no barzinho, mas você tem Casas de cultura. você tem os equipamentos públicos, você Céu. tem as leis de fomento. Porque ele acha que é só o palco, né? E na Editais, realidade a música, é. da cortina pra trás, tem um universo De opções, de possibilidades, de né? possibilidades, até mais Produções, dignas, iluminação. né? E a gente tem um orçamento também muito diminuído, né, para a cultura, né? Sim. Isso tudo é político, né? A gente sabe que tudo é político, né? Mas você percebe uma evolução nesse aspecto? O jovem periférico de 2010 para cá não passa pelo mesmo caminho que o Racionais passou, por exemplo. Eu imagino que não, né? Houve uma evolução. Hoje com menos... Por exemplo, eu tenho 3 EPs gravados. Em 3 EPs eu devo ter investido 18 mil reais. Mas isso ao longo de 15 anos. Não foi... Na década de 80, com menos de 100 mil dólares, você não fazia nada. Então, há uma evolução porque a tecnologia, hoje, ela tá um pouco mais facilitado o acesso. Se a gente for pegar aqui, ó, minha infância, minha pré-adolescência ali nos 90, que nem eu vim de todo aquele setor da subcultura, do underground. Se eu queria escutar o álbum de uma determinada banda, punk, às vezes eu tinha que atravessar a cidade. E lá na Galeria do Rock. Não, a gente fazia troca na fita no show. Na fita. Cassete. Na cassete. Eu sou da época ainda. Fala aí, pessoal, o teve que é acesso isso a aí, que fita o pessoal nem... cassete. Eu peguei o finalzinho da fita cassete. Vinil. Peguei fita cassete, Eu fui a geração que atravessou tudo, né? A partir dos anos 90 ali. Peguei fita cassete, peguei o finalzinho do vinil, a fita cassete, peguei pirataria CD, monstro. DVD, pirataria pegando fogo, queimava várias mídias na época.
pra fazer lá minhas coletâneazinhas. Gravava música no rádio também, cheguei nesse tempo assim, eu quero escutar música A tal. locutora falava em cima da canção. Tava brava, tava chateada com isso aí. Já aconteceu várias vezes. Trocava recorte de matéria nas pastas catálogo, assim, ó, o pessoal da cena. Fanzine. Isso era o que a gente tinha de acesso à informação. Hoje, a tecnologia, se o moleque ele entrar no YouTube, ele não precisa fazer mais que nem eu, que a gente pegava, metia o doido, ele pegava um ônibus, atravessava a cidade. Sim, pra ver um show lá do outro lado. Ele consegue ter acesso, né? verdade. Hoje em dia, com o celular, você consegue já produzir uns beats. Você consegue É gravar verdade. voz de Você violão com gravar. o celularzinho É. ali e tal. Exatamente. Então, assim, Sem gastar nada praticamente. mas dos anos 90 pra cá, para 10 anos pra cá, teve evolução pra caramba. Né? Se a gente for pensar nessa questão do acesso tecnológico, um celular hoje, o moleque já consegue fazer muita Mas em coisa. contrapartida, na minha modesta opinião, tivemos um pequeno probleminha com toda essa evolução. A impressão que eu tenho é que o nível ficou muito raso, ou não. A qualidade dos artistas mesmo. Não dos musicistas da sua geração. Não, Dessa galera que está chegando agora, que faz músicas mais para entretenimento do que... Não tem mais a Mas preocupação eu acho que não são, as social. duas coisas não são a mesma coisa. Você Não, entendeu? A gente fala de acesso, você entende? A gente está falando da possibilidade de um jovem hoje ferramenta. ter ferramentas para poder produzir de forma mais fácil do que era antigamente. Sim. Isso que você está falando, o lance da qualidade, eu acho que já se liga a uma outra questão. Daí a gente cai na Que, questão da educação. que eu acho e que é da a questão da oportunidade. educação. Educação Você e muito subjetiva. Sabe quando os pais da gente vai falar assim, mas na minha época não era Agora é a assim. professora, fala. Né? Vai lá, fala Aí, professora. sim, deixa eu... Alô, assim. Vai lá, Quando a gente escuta falando assim, mas na minha época não era assim. Realmente não era. Né? É Na minha, diferente. E aí a gente acaba trazendo para o olhar contemporâneo aqueles valores da nossa época, de antigamente. Os Que valores alguns, pra gente inclusive, são nem pontuais, cabem mais hoje, né? né? E a gente ainda continua utilizando. Então, quando a gente fala assim da produção dos mais lá, porque eu acho que a qualidade caiu. Mas você está usando quais pesos e quais medidas? Né? E hoje tem muito essa questão que a arte, ela tenta ali a indústria do entretenimento. Entendeu? Então, Sim. o que o moleque quer no funk? Ele quer Quantas vezes eu escuto, olho pros alunos e pergunto assim, por que você escuta isso aí? Porque às vezes, nem a dicção eu consigo entender duas palavras. Eu não entendo o que o menino tá ouvindo. Fala assim, professor, por causa da batida. A batida, o beat. Por causa da batida, por causa do beat. Mas você tá ouvindo, você tá prestando atenção no que o camarada tá falando? Você viu que ele ofendeu umas duas minorias, falou da sua mãe, falou da sua irmã. Professora, mas é a batida. A batida Ele é não legal. tá nem no contexto, a escrita, o contexto. Ele não tá Sobre o atento a funk, isso. cara, É muito louco isso, ele né? é um ritmo legítimo brasileiro que devemos respeito a ele, na minha opinião, minha humilde opinião. No entanto, Desde que assim ele não toque lá perto da minha casa desde amanhã. dentro do funk eu existem não várias consigo dormir. vertentes. E existe uma vertente específica, né, que é aquela que ganhou talvez mais expressão, que é aquela de Ostentação. ostentação. E a ostentação, ele prega o seguinte, que o valor do indivíduo está naquilo que ele pode ter. Isso é. Você vale o que tem. Racionais Se ele acabou. tiver- Não é o que você é, né? Não, você vale o que você tem. E eu houve acho uma que galera a que distorção- comprou esse discurso. Eu acho que a né? distorção está Tá aí, justamente né? aí. Não é a questão do ritmo não ser um ritmo legal e realmente a batida é do caramba. É original, é nosso, cara, e a gente tem que dar valor. pra Nosso isso. quem? Nosso brasileiro. Funk? Brasileiro. Então vamos lá. Funk com Funk Brasil. Y, né? Porque E- temos aí o... E- Que é originário do Miami Bass, lá, que quem trouxe foi o Marlboro. Não, tudo bem, tem o Marlboro, aí depois veio o Naldo também difundiu bastante no Rio, não teve isso? E tem mais uma galera Mas aí são as vertentes do... que a Agora, cultura brasileira e o quando eu brasileiro vejo vai por cima. o Claudinho Bochecha, por exemplo. Claudinho Bochecha, que tem 30 anos já. né? Anos 90, folclore. Cara, eu O gostava. charme, né? Pegado ali mais Eu no gostava charme. porque tinha uma sensualidade, tinha um flerte com a menina, mas tinha um cavalheirismo ali no meio da parada. O que me preocupa é quando entra esses... Não tô pagando de moralista não, tá? Pelo amor de Deus, já fiz merda Você pra tá aqui é pra ser caralho. polêmico Já mesmo. fui Fala o muito que você louco, quiser, filha da tá? Já tô- Alguém tinha que causar, já né? distribuí Causa, minha, desgraça. já distribuí a minha cota de loucura por Fala, aí. fala. Mas, olhando do ponto de vista de mensagem, eu acho que dá pra você fazer funk, com a batida que você falou, que é legal, Sim. e se preocupar um pouquinho mais com
Mas tem, A Aurélio. escrita, eu acho. Mas tem. Tem. O problema... Então, eu gosto daquele menino lá, como é que é o nome do rapper de Brasília? Um bem famoso. Negro, Não, ele é que negro. cantou com Lenine? Não, ele cantou com o Falcão. Hungria. Ah, Pô, eu parei, eu tava trabalhando, Eu trabalhei sei uma que é. época montando escadas, e o cara que montava escada comigo botou o tal do Hungria lá, e eu, bairrista pra caralho, preconceituoso, que é uma coisa que eu tô trabalhando, né? Melhorei bastante, tá? Mas eu ainda tenho minhas ressalvas. Aí comecei a ouvir esse Hungria, eu falei, ô brother, que é esse cara aí? Ah, é Hungria, que é lá de Brasília e tal. Eu fiquei calado, cheguei em casa e... Mano, eu fiquei 2 dias ouvindo esse cara. Fiquei, caralho, meu irmão. O cara é bom pra caralho. Tudo bem que ele não é da mesma geração dessa molecada, do Israel. Tem uma galera aí, né? É Rael, pô. Enfim, tem uns meninos, Daniel, tem uma galera aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele tem uma batida legal e a caneta do cara é nervosa. Eu entendo que não há mais essa preocupação mais com certos temas, porque eu acho que algumas pessoas da comunidade, da periferia, de repente já viraram a página, já tem seu carro, já tem sua moto, já tem seu tênis legal, coisa que nos anos 90 é um sonho, né? Talvez, vocês acham que isso influenciou no discurso, no verbo, na mudança de... Então, agora nós queremos... as mansão, as Ferrari. Será que tem alguma coisa ou eu tô falando bobagem, sei lá? Tô Posso viajando. trocar pra skin professora? Por favor, Manda a sua. troca isso. Baixa aí o personagem. Essa coisa da fomentação do desejo, né? O que fomenta o desejo nas pessoas hoje? É o marketing, a mídia, a publicidade. Marketing, mídia e publicidade é filho do quem? Filho de quem? Do capitalismo. Do capitalismo. Né? A gente sabe que o nosso sistema, ele só funciona na base da compra e da venda. Se tem alguém comprando, tem alguém vendendo. O sistema, ele não pode parar de produzir. Então, como é que você estimula essa vontade, né, da compra e da Legal. venda? Você bombardeia, O cérebro do cara, né, o ouvido as dele. pessoas 24 horas falando que a sua camiseta não é boa, que você tá feio, que você tá baixo, que você é tem gordo. tal porte, E que se tal você comprar, sobrancelha, exatamente, que se você comprar uma determinada camisa X, você vira outra pessoa. você vai ser um ser humano melhor. Batman, você vai virar um super-homem. Então, Uau, Mulher Maravilha. É um problema sistemático, né? E O aí- sistema capitalista. Então percebe-se que não tem solução, porque o mundo é capitalista. E Eu tô aí, falando como é bobagem, que né? você vai falar pro menino de 10 anos, Não seja isso que a rua lá inteira na é. favela, dos 2 palitos ali no fim do mundo, como é que você vai falar pra ele que não tem problema ele continuar andando com aquela camisetinha dele toda surradinha, se ele tá vendo que quem recebe atenção, né, Tá bem quem é vestido, valorizado, tem um bom tá bem, tênis, tem um tênis tá numa legal, tá moto. bem vestido, tá numa moto. E ele não está errado. Não, porque, Porque veja bem, eu não sou contra a evolução não, financeira. Muito pelo contrário, eu acho do caralho a possibilidade de você conquistar as coisas, desde que seja íntegra e honesta, né? Mas fica difícil de sair desse círculo vicioso, porque se o mundo é capitalista, né, cara? Tem que ter dinheiro, né? A gente está falando do capitalismo, vamos lá, E tem que se vou ser vestir mais bem específico, mesmo. né? Porque assim, quando você fala do capitalista, do capitalismo, existem os donos do capital, né? E Sim. esses estão bem, Sim. tá? É aqueles que exploram países como da América Latina, da África, Sim. para poder sustentar. O Brasil mesmo é um país capitalista? É, vírgula. O Brasil é uma periferia capitalista. Sim, concordo. capitalista. Concordo. E aí eu te pergunto, quem quer estar do outro lado da margem? Você está me dizendo o seguinte, que o moleque, o que ele quer? Ele quer estar bem, porque ele vai sair com a menina, ele vai levar a menina no lugar, ele vai frequentar os melhores ambientes, que é o que eu quero também. Que é O que a gente tá querendo dizer é o seguinte, é que você as queira também. Mas quem pra sua determina filha. o que é os melhores ambientes? Aí a gente esbarra no status. Então, Porque, por exemplo, quem determina é a mídia. exatamente, o mesmo violonista que está tocando num barzinho lá em Pinheiros, né, num barzinho super conceituado, super hypado, ele vem depois aí embora 4 horas da manhã, pega ônibus do metrô, e
vai pra periferia, pra casa dele. Eu sei. Por que então ele não pode tocar? Por que ele não pode levar a arte dele, então, que é considerada algo bom, de qualidade, pra onde ele tá? Por que aquela molecadinha que tá ali não consome o próprio trampo dele? Ele tem que atravessar a ponte. Aí eu te pergunto, professora, onde está essa barreira? Por que o colega nosso, os nossos vizinhos, quando a gente vai fazer um show, e já aconteceu com a gente, o cara chega na porta do teatro ou da casa de show e fala, pô, me arruma um ingresso de graça. O amigo. Por que o próprio amigo, O amigo. vizinho, a própria comunidade, e tô falando de valores simbólicos, tá? Às vezes é 5, 10 pontos o ingresso. O cara não quer pagar o converte, eu já dá nem o vi. preço do litrão. Eu já vi o cara brigar com o dono do bar, porque eu não vou pagar o cover, mas você não acha que o artista merece? Eu não vou pagar. Ele não paga, velho. Mas se for o show do Iron Maiden, Metallica, Sepultura, que custa R$1.000, bandas das quais eu adoro, o cara paga em 12 vezes no cartão. Mas pra ver a Sul, pra ver o Vitor Hugo, ou pra ver o... Eu fui fazer um show, só pra concluir rapidinho, fui fazer um show em 2017, num teatro pra 70 pessoas, tinha 35. Eu não consegui lotar um ambiente com 70 pessoas. Mas sabe por quê? Porque o seu show, ele ir no seu show, não vai dar o status e a visibilidade, enfim, no Instagram dele, lá na hora que dele ele bonita, postar. o suficiente do que ele postando que ele foi no show do Sistema Vadal, que o ingresso tá R$1,50. Aí a gente cai na ostentação, né? Aí é o capital social. Você Capital não social. gera capital social, você não gera status pra ele. Entendi. Admiração sua das pessoa- pessoas. Eu até brinco Não com isso, que movimenta. se um dia nós estivermos num altas horas, pode ser que a moça da padaria que me ignora há 20 anos me dê bom dia, né? Mais ou menos isso? É, Não é isso? tava lá, né? Na verdade, Olha, eu te vi lá na essa tua menina da sogra. padaria é uma menina fictícia, não tem nenhuma menina na padaria. Pode ser um cara, a mina, o cara da lojinha do meu bairro, o cara que caga pra nós. Essa que é a verdade, não é isso? E aí o status, você falou que era status social. É o capital Capital social. Capital social. Eu estando no show da Sul, que é uma artista fantástica, tem um peso, mas eu indo no show da Anitta, que a minha turma gosta da Anitta, vai ter outro peso. E ali não está sendo pesado o grau de qualidade artística. A gente né? tem que criar uma mentalidade, eu acho, né? Nas pessoas, entende? E utilizando, a gente está utilizando um veículo aqui, né? Para poder se comunicar com as pessoas Sim. e passar uma mensagem para elas, fazer elas pensarem a respeito disso. Eu acho que esse é o grande lance. E até porque o que determina o seu valor social, né? O seu capital social dentro da sociedade. Sociologia aí, básica, primeiro ano. Existe vamos dizer assim, uma roda invisível, e essa roda invisível não está falando dos mecanismos, da mão invisível, do Estado capitalismo, não. Mas existe uma roda econômica invisível. E você só dentro dessa estrutura social que a gente tem hoje, você só é bem visto, você só é bem quisto e aceito pelos seus aqui assim, né? Dentro dessa sociedade, quando você contribui para essa roda do capital. Quando você compra, quando você paga, desde que seja material ou imaterial, que é o caso do capital social. Então, se eu tô com um sapato, uma sandália que é da coleção de 4 anos atrás, a sandália tá ótima, tá linda, tá no pé aqui, cumprindo o trabalho dela. A função dela. Exatamente. Mas é de 4 coleções atrás. Mas aí o seu capital social está defasado. Por quê? Porque eu não estou contribuindo para essa roda econômica. Por isso, talvez, a gente viva um dos momentos mais de depressão na humanidade, de ansiedade. Lógico, você liga a televisão, você liga a mídia o tempo todo falando que você é feio, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Você precisa disso, que você precisa daquilo. Que você não é um merda. Quando você na vai- verdade, assim, para viver, você precisa de muito pouco, né? Sim. Se você, Sim. com o tempo, né? Você vai Hoje, por amadurecendo, exemplo, com você vai 50 entender. anos, eu descobri que eu preciso de muito pouco para ser feliz. Eu, Paulo. Você vê os meninos assim, ó, principalmente. Ansiedade, Isso tem né? uma questão histórica, a ideia do tênis na periferia. Sim, a gente valorização lembra de do tênis. homicídios por causa de Por causa tênis. de A valorização do tênis. Por que o tênis hoje, assim, para os meninos, tem tanto essa questão da ostentação e eles querem ter no quarto deles assim, uma parede com 80 pares. E tudo baratinho, né? R$1.000 80 cada um. pares de R$1.000. tênis.
Cada tênis. Por essa necessidade de que você precisa contribuir para essa roda econômica, para você ser aceito, porque se você não contribui, você é pobre. Quem quer ser pobre hoje? Ninguém. Quem acorda de manhã Ser e fala pobre é assim, ser ó, legal, né? quem acorda de Não é, manhã né? e fala, nossa, meu desejo Como é é ser legal pobre. tomar um... Não, e a gente... Vou bater uma foto do meu jantar, que é um feijão com ovo aqui. É. Vou postar lá no Que é o Instagram. Ah, agora se ele for lá no restaurante, né? E Do lá no coqueiro restaurante lá, do... e da- lá ele Ele pode vai bater comer um um arroz prato, ele com vai ovo, bater porque ele um tá no prato. restaurante do Fogaça, sei lá. E aí a gente tem essa questão histórica, por exemplo, pós-escrava... Sim, professora. 1888, eu não consigo, gente, Isso ligar não. essa chave na cabeça. Eu queria linkar esse assunto, inclusive, né? Porque eu quero suas opiniões a respeito. 1888, abolição da escravidão no Brasil, né? Como é que a gente identificava durante um bom tempo se aquela pessoa negra era um escravo liberto ou não? Vocês Boa sabem como? pergunta. Não me recordo, talvez tenha lido em algum Sapato. lugar. Sapato. É sério, isso eu não Escravo. sabia. O escravo andava Obrigatória- descalço. Obrigatoriamente, o escravo, ele andava descalço. Quando ele conseguia a alforria, independente do meio, se foi após a abolição, se foi pela lei do sexagenário, enfim, a lei do O caminho não ventre importa. né? Uma das primeiras coisas que ele lutava muito ali, ó, juntando, fazendo aqueles subtrabalhos, né? Vários ali, né? Fazendo os biquinhos, vendendo negócio na pequenas negas de ganho, por exemplo, né? Fazendo Na negocinho na lavadeira. feira. Uma das primeiras coisas que eles tentavam ali fazer questão de comprar era uma sandália. Pra mostrar, ó, eu já não sou mais escravo. Cara, então isso é muito mais antigo. Isso é do início, cara. O estereótipo, você é um pé com barro. Já ouviu? Já. Quem é dos anos 90 já tá, seu Já. pé com barro. É. Sim, sim. Por que Pô, pé cara, com barro eu não- tem estereótipo negativo e é xingamento? Pobre, né? Pobre, porque andava descalço. Não tinha dinheiro pra Escravo. Quando calçar. você chegava na porta, né, ou da Casa Grande, ou das Da igrejas, senzala, né? por exemplo, Ah. a senzala é chão batido ali de terra. Ou das igrejas, por exemplo, tinha um negocinho assim, ó, próximo da escada, que era o raspapé. Pra limpar o pé de É, barro dos Parecia escravos. uma ferradura, que ele chegava lá e passava Limpava o pé pra poder acessar pra poder a igreja. entrar. Ou a Casa Grande do senhorzinho. E aí eu te pergunto, Isso, tá. professora, fazendo uma analogia com os dias de hoje, assim, isso mudou muito? A favela venceu realmente? Eu ouço isso aí constantemente, eu fico me questionando lá em casa. Venceu aonde, cara pálida? Como assim? Explica pra mim. Acho que depende muito do ponto de vista. Exatamente. Pra quem tá do lado de fora, né, pra, vamos dizer assim, né, já nacionais, da ponte pra lá, olhando pra favela, vai falar assim, ah, a favela não venceu não, o pessoal, olha as condições, a casa de Dona Maria lá, não tem reboco, não tem nada. Mas pra quem está do lado de dentro das áreas periféricas, a gente teve avanços. Avanços. A Sim, gente teve concordo avanços. plenamente. Tá melhorando. Mas chegamos nesse ponto de que a gente Falar pode... que venceu, A favela venceu porque eu comprei um carro, uma uma moto. pequena porcentagem. Primeiro que você comprar um carro parcelado em 10 anos, não é venceu de nada, gente. Você tem um apartamento financiado em 30. Isso aí é falta de visão de dominação de classe social. O molecada hoje não tem. Você vê, por exemplo, eu pego os alunos lá em sala de aula, que nem eu trabalho tanto no estado quanto na rede particular. E em algumas situações, assim, com os alunos, né, eu começo a fazer um cálculo de tênis com eles, porque os meninos também, não que escola particular não tenha problema, tem, mas não está ligado a questões sociais. Normalmente escola particular é um universo em que a maioria dos alunos, não todos, eles têm mais um problema de estrutura familiar do que social. Porque o menino ele vai bem vestido, ele tem um tênis, ele vai lá Mas na o pai tá cantina. ausente, a mãe tá ausente. O menino ele entra na escola às 6h30 da manhã, que ele fica integral, e vai embora às 18 da tarde. E quando ele vai embora, ele não vai pra casa dele assim, pra ver a mãe, pra ver o pai. Ele vai ficar da avó, ou ele fica na casa da cuidadora. Ele só vê o pai e a mãe dele no final de semana. São as pessoas bem-sucedidas, né? Já se pararam para se perguntar por que funcionário, professor, professora de escola particular, os alunos chamam de tio e de tia? Porque eles não têm essa Porque a gente vira referência. parente. Vocês viram sanguíneo A mesmo. gente vira né? parente deles, porque eles olham pra gente o dia inteiro, né? Então, Você está esse falando do que a contato. gente estava comentando agora há pouco a respeito de educação, né? Que a educação, teoricamente, ela deveria vir de casa e isso acaba incidindo, vamos assim, na escola, né? Essa responsabilidade do professor, vamos dizer Respingando assim. em vocês. Ele acaba tendo que
sendo exigido nesse aspecto. Exatamente, o professor hoje ele tem que ser professor, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser terapeuta, ele tem que ser conselheiro, pelar, tem que ser vira parente, né? Tem que ser tio, tem que ser tia do aluno, e isso cria uma sobrecarga gigantesca. O professorado hoje está doido, gente. O professorado hoje ele está doente. Você dá aula de história. Não História, só. geografia, filosofia. Só a molecadinha até inglês, 8, 10 espanhol. anos, é isso? Não, eu tenho alunos assim de 10 a 72, porque eu dou aula no EJA também. Você fez pedagogia, não? Não fiz pedagogia. Minha irmã é pedagoga, professora lá em Minas. É porque línguas, né? Como eu tenho inglês e espanhol, então eu posso trabalhar com os Ah, que legal, também. bacana. Então, Bom, pedagogia. você chegou num ponto que me interessa muito. Por que nós temos tanta dificuldade em explicar para a molecada que eles têm que falar inglês e espanhol? Que é importante e que pode fazer um diferencial lá na frente. Não é dificuldade. Todo mundo sabe, assim, já ouviu falar um pouquinho maior assim, que é interessante você aprender inglês para você arrumar um emprego melhor, para você poder ganhar Fazer mais, intercâmbio. fazer um intercâmbio, porque o mundo hoje é Globalizado. globalização e a gente tem assim, é um mundo, a ideia do PIB dividido, né? Você tem duas grandes potências econômicas hoje no mundo, que é os Estados Unidos e a China. Sim. Né? Então, hoje em dia, é tanto que o espanhol, ele não tá nem tão exigido assim. Hoje em dia, é inglês e mandarim. Mandarim, sim. Hoje em dia, se você tiver um mandarim, meu querido, você Sim. passa na frente de qualquer Sim, se entrevista. você for engenheiro, advogado, qualquer profissão, tendo mandarim, Você passa na frente de qualquer entrevista. você se deu bem, filho. Então você fala assim, mas por que eles não têm essa noção da importância? Não, eles têm, porque esse discurso fica batendo na orelha deles já há muito tempo. Não, faz um inglês bom, faz, sei lá, um outro idioma, vai agregar no seu currículo, você vai arrumar um emprego melhor. Aí a gente cai, mas por que eles não aprendem dentro da escola, né, pública? Porque a estrutura é ruim. Como é que eu vou conseguir ensinar para um aluno, vamos falar do famoso verbo to be, né? Básico, né? Não sai, verbo estado, não sai verbo to be. Como é que eu vou conseguir explicar para um aluno o verbo to be numa sala que eu tenho aí, às vezes, ensino médio, que a gente estava conversando, com 45 alunos? E outro, o cara do ensino médio, teoricamente, ele já tinha que dominar esse verbo, né? Não, eu tô dando assim o verbo to be, mas isso assim, como é que eu consigo aplicar realmente uma matéria que consiga, o inglês, por exemplo, que o aluno consiga vivenciar todas as formas de aprendizado e desenvolvimento de uma língua, porque você, para aprender qualquer idioma, você precisa escrever, você precisa ouvir, você precisa falar e você precisa ter vocabulário e gramática. Sim. Com 45 negros dentro de uma sala de aula. Não vai rolar. Não tem como. Não vai rolar. Quando eu termino de fazer a chamada, eu já perdi Isso 15 se minutos aplica de para aula. português, para qualquer história. matéria. Não tem Como seria? estrutura. Nós tivemos aqui um convidado chamado Marquinhos, que é professor também, formado pela PUC e tal, um cara fantástico. E eu perguntei para ele, qual que é o número ideal, Marquinhos? Seria o ideal para ter dentro de uma sala de aula? Para a molecada não desgastar o professor, eu imagino que é desgastante, né, cara? E ao mesmo tempo essas crianças conseguirem absorver a parada. No mundo idealista, assim, estourando, 20. Aí você tem 40. Que já é muito. Tem 40. É 20. Escolas com estruturas muito grandes também, né, com, sei lá, 3, 4 mil alunos, cara. Muita coisa, né? É muita coisa. Complicado. Ô Su, voltando só um pouquinho, falando um pouquinho da música, né? Você falou que seu primeiro contato foi com o rock, depois rap, as divas negras americanas, né? Lógico. E MPB, quem que é a diva assim que você fala, puta que pariu, essa mina é foda? Minha referência, e até o Vitor Hugo já me viu na noite, aí ele vai reconhecer, é Elza Soares. Elza Soares. O Drive, né? Pegou a referência do Drive, Sim, né? sim. Elza Soares. É uma pessoa que você consumia, ouvia e é fã. Consumo bastante, pela ideia da assinatura, né? Vocal voz, também, né? da voz. É algo, aquela mesma coisa que o estalo que eu tive quando eu comecei a estudar música, assim, eu ouvi ela e falei, isso aí eu consigo fazer. Sabe qual é a ideia, né? Porque quando a gente começa no canto, normalmente é muito da imitação, é muito da repetição, sim, né? O canto, assim, acho que um dos primeiros caminhos, assim, de porta de entrada é isso, você ouve e você reproduz. vai tentando, né, imitar. E uma das minhas primeiras referências. referências. Você assim. lembra alguém, assim, um cantor
Nossa, um vocal. Ah, eu vou ter alguns, assim. É porque eu sou. Já perceberam que eu tenho um leque? Eu ainda não tive o prazer de te ver cantando, né? Eu tenho um Mas o leque. Vitor falou que você realmente tá num Muito patamar grande. bem bacana. Mas acho que como referência clássico, né? Principalmente de cantores negros, eu gosto muito de Tim Maia. Uma mais contemporânea, que é cantora e também violonista, Badia Saad, né? Da Badia Saad. Família Saad, violonistas também, acho, assim, Do fenomenal caramba. o trabalho dela, assim, Inclusive fora da teve curva. um documentário na TV Cultura, uns 15 dias atrás, falando da Badia Saad. Eu vi o teaserzinho assim rapidinho, mas acabei Ela é uma dormindo e referência. A perdi. família Saad, né? Não tem um que não é fora da curva, Sim, assim, né? sim. Dentro, Legal, musicalmente, legal. musicalmente falando. E aí vou ter minhas referências também, né? Dos meus sons, como dizia minha mãe, das minhas músicas de doido. Hoje você faz freelancer para bandas ou você tem uma banda, faz parte de uma banda? Eu vou de temporadas. Quando aparecem os freelas, vou fazendo Então também. vamos dentro lá, o da minha Aurélio quer agenda. gravar um disco. Mas tenho também aí os meus trabalhos, né? Meus fixos, assim. Eu vou gravar um EP. Aí eu tenho uma música lá que por acaso chama-se Apenas um Blues. Que não é blues. Só o título. Pode virar, não tem É problema. um pedido, na verdade, um grito de socorro. Que um dia eu estava de madrugada lá, não conseguia dormir, graças à nossa cultura brasileira chamada funk, pancadão. Eu não conseguia dormir. Mas não é graças à E cultura, aí eu peguei Aurélio. o Ele violão. Tem nada a fala ver com a isso que é cultura. porque ele não tem um vizinho Eu baterista. Não, Ele arrumar peguei um o vizinho violão, baterista, baterista. rapaz. Eu peguei o violão Tu e vai fiz uma ver. música onde eu dou um grito, tipo, apenas um blues. Eu só queria ouvir um blues. E aí, aí o Aurélio vai gravar um EP, vai gravar essa faixa, ele quer a participação da Sul lá. É mais ou menos assim, entra em contato, Me chama, Combina vou ouvir, o mandar cachê. as eu vou entender o que você quer que eu coloque. manda guia pra você. Exatamente. Legal, Se você não cara. me passar não, eu quero que você faça isso, isso. Se você olhar pra mim, não, fica livre. Tá bom, Então, vou eu te tenho, devolver a eu guia tenho esse hábito comigo. com Eu nem aquilo no que eu estúdio posto em vou, cima. geralmente, quando o cara vai gravar pra mim. Rapaz, tu não mandou uma guia, como isso Não, amigo não, meu não, baterista, não, tu não, mandou não, uma pera, guia não. clicada. Me expressei mal, não, não. Eu mando a guia, voz e violão. A guia vai chegar pra você. Quando você for pro estúdio, eu não fico lá te olhando gravar. Eu não apareço, não fico dando pitaco. Não, eu quero que você sinta a música. Ah, então tu dá liberdade, né? Total. Pro cantor Seja participar. livre. Então, Total. tranquilo também. Legal. E aqui tá muito você light, grava a Aurélio. primeira vez, se não der certo, apaga, a gente faz outra Eu tô coisa. muito em cima de light. Você está muito Você light. é louco. Vamos- Aproveitando o vamos- ensejo de falar de light, Ah. você vai mandar algum recado pra alguém, meu querido? Light por quê? Você não quer Ela mandar? não existe agora, é Nel, É pô, Nel. não é Light mais. Não é disso que eu ia falar. Nós não vai falar do mel hoje, lembra? Daqui a pouquinho. a Nós gente não fala. vamos falar. Não vamos falar do Mel. Nós vamos mandar abraços para os nossos Abraços! Manda um abraço aí. amigos. pessoal. Quero mandar um abraço pro Berg, do Boteco da Praça, Taboão da Serra. Berg, Velho e bom rock and roll. Você tá Em breve curtindo estaremos um aí. rock and roll de verdade, né? Sul. Exato. conhece Su? Conhece? Frenesi, Show de toca lá bola. direto, Banda meu esposo Punch, toca lá direto. Banda Alfor, Pedro Terra. Só Meu fé, né lá? patrão, Hã? Pedro Terra, meu patrão, Eu Você queria trabalhou com o Pedro? trabalhei. Pedro Terra. É isso aí. Ah, Quem não trabalhou? Empório São Carlos, Santo Amaro, Barão do Prado. Um abraço. É isso aí. Abraço. Pronto, cuidado. Tá, deixa eu dar o meu então. Connect Link. Grande abraço para os parceiros. Em breve a gente conversa. Preciso da entrevista de vocês aqui, hein? Demorou. Agora a pergunta é simples. É a do show do milhão, essa aí? O que é racismo estrutural? Para quem... É que assim, se fala tanto disso hoje em dia, né? O pessoal fala muito, você vê nas mídias, você vê... Mas tem muita gente que tem dúvida do que é isso. O que é isso? Para as pessoas identificarem com mais facilidade. Eu vou explicar o que é racismo estrutural de uma forma bem didática. Eu uso isso na sala de aula e quem é aluno meu estiver assistindo já ouviu essa história. Bom, eu sou mãe, né? Como você tinha perguntado, minha menina já tem 10 anos e minha filha é branca. Né? Cabelo liso, não faz uma curva. Enfim, né? Eu, a recém-parida, você tem que ir toda aquela rotina de médico, né? E minha filha, quando nasceu, assim, bebezinha, era branca, mas era rosa. Tão branca, assim, né? O pai, obviamente. Não, pior que não faz muito. Isso aqui é Brasil, gente, é miscigenação. Você só Vem- sabe com que cor que a criança sai quando Depois que nasce. nasce, depois que sai. Ah, mas os pais são negros, a criança nasceu com olho japonês, azul. Quando você vai ver, tem uma tatavó lá, um genes recessivo. Uma índia. É. Perdido. Gente, isso aqui é Brasil, miscigenação. Isso aqui é loteria.
Aí vem a branquinha. E aí minha filha, branca, 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 rosa, rosa, rosa. Tá bom, né? Rotina normal. Chego no posto de saúde, né? Pra passar ali pelo pediatra, ser atendida. A moça do balcão, né? Chamou minha filha, fui lá com a criança no braço, ela olhou pra mim, assim, que o balcãozinho, né? Mais alto. Uhum. Ela olhou pra mim, olhou pra minha filha assim, olhou pra mim. Você é a moça que cuida? Puta Meu que pariu. E aí... Pronto, tá aí, né? Só que assim, naquela época, né, 10 anos atrás, assim, não que eu não fosse uma pessoa afrocentrada. Eu sempre tive noção de que eu era uma mulher preta na sociedade aqui. Eu sempre tive essa noção. Né? E convivi também, tive muitas experiências com pessoas que eram afrocentradas e aprendi muita coisa. A rua, né, o sarau, a arte me ensinou muita coisa. E aí, quando eu passei por isso a primeira vez, eu respondi assim, mas não pode ser nem... Né? Não caiu a ficha? Não tinha caído a ficha. Só que aí você passa por isso uma vez. Aí depois você tá andando com a criança na rua, você escuta assim, você é babá? Né? Nunca você é a mãe. Daí você tá andando na rua de novo e fala assim, mas você tem certeza que não trocaram sua filha na maternidade? Caralho. É sua mesmo? Nossa, mas essa menina... Nossa, como é linda, ela é branca. Nossa, né? Mas é tão branquinho o cabelinho. Só falta isso, né? Mas é tão branquinha, caramba. o cabelinho é tão liso, né? Porque Né? minha filha nasceu, parecia que tinha uma peruca, O seu assim, né? não é tão liso Era só assim. cabelo. Né? E aí eu comecei a O pensar... indie. E aí eu comecei a pensar sobre isso, porque assim, ó, na maioria, tipo, acho que em 99% das vezes que eu passei por essa situação, eu não via nas pessoas um tom de ofensa ou de maldade. Era natural. Elas falavam isso de uma forma muito natural. E eu comecei a pensar, né? Eu já estava formada na faculdade, já era historiadora, estava ali fazendo filosofia, e eu pensando, mas por quê? Né? E aí a gente cai nessa situação do racismo estrutural, né? Porque o racismo estrutural nada mais é do que comportamentos, né, que são repetitivos e são ensinados para as pessoas durante a sociedade. Dentro de casa, o pai, o avô, o bisavô, a tia. Sem que ele nem perceba, Ele não percebe, ele é vai natural. internalizando E aí esses quando conceitos. você olha para a cara da pessoa e fala assim, mas isso é um posicionamento, é uma fala racista. A pessoa, você vê que ela Mas toma eu não sou um racista. susto. Mas eu não sou racista. Porque ela acha que ser racista é olhar para a pessoa e de forma assim escancarada e ofender ela ali, né, o dedo na cara ali. Por conta da cor. Exatamente, não. Você tem pequenos comportamentos, você tem pequenas ações que são heranças, né, de um Brasil. O Brasil, gente, ele foi estruturado em cima do trabalho escravo. Sim. A gente tem 137 anos de não escravidão. Muito pouco, né? Muito recente, né? Uma história muito É recente. que assim, né, as pessoas não se dão Na conta linha do que faz tempo é tão uma pouco tempo. Se a gente cisco. parar pra pensar que a brasileira mais velha tá aí firme e forte aí, né? Segurando, tem 116, Nossa, o puta que são 137 anos? Nada. Em tempo histórico, isso não é nada. Né? E aí, assim, eu, geração dos 90, né? Que eu falo que é a geração de sobreviventes. Né? Por exemplo, sempre tive meu cabelo crespo e tal. E eu tenho, acho que a minha primeira memória de racismo, quando a gente fala dessa questão do racismo estrutural, eu tenho ela presa dentro da minha família. Dentro do meu seio familiar. É sério. Porque como é que eu ia, né? Eu ia pra creche. Como é que eu ia pra creche? Como é que minha mãe, minha irmã mais velha penteava meu cabelo? Era um rabo de cavalo preso. Tão forte, com aquela raiz assim, ó, com bastante creme, bem lambida, sabe? Puxando. Era um rabo de cavalo tão preso, tão forte. Aí fazia um rabo de cavalo alto e depois fazia uma trança. Né? Esse era o meu penteado de ir pra escolinha, né, na época ali pra pré, né? Que hoje é educação infantil. E eu cresci, e eu tenho essa memória, porque eu ia pra escola, e aquilo me incomodava muito, assim. E eu passava o dia com esse incômodo, doía. Quando eu chegava em casa, o alívio que eu tinha, quando eu tirava a xuxinha, assim, ó, da raiz do cabelo, eu sentia a minha cara voltar pro lugar. Meu Deus. E Cada elas tensão... nunca perceberam isso, né? Não, porque o cabelo da minha irmã foi penteado assim, o meu cabelo foi penteado assim, então você só reproduz. Né? Por quê? Porque anos 90, gente, eu falei pra vocês, quem sobreviveu só tinha Neutrox, só. A minha Tinha filha essas tem... marcas, produtos, não sei o que lá, pra cabelo. Neutrox. Minha É, filha aquele Giovana amarelinho. tem o cabelo igual ao seu. E aí a mãe, eu me considero negro, apesar de eu já ter ouvido que não, que eu sou sírio, libanês, sei lá o quê. E aí quando a minha filha começou a crescer, o cabelo dela ficou crespo, né? A mãe ficou... Eu vi isso acontecer dentro da minha casa. Na época eu era casada, a mãe tem o cabelo liso, a tia tem o cabelo liso, todo mundo tem o cabelo liso. Aurélio,
A menina é pretinha, essa menina vai sofrer pra caralho com esse cabelo. Aí eu comecei desde pequenininho a falar pra ela, ô Gi, vamos pentear o seu cabelo, Gi, cabelo lindo, Gi. Ela tem uma estima com o cabelo dela assim, graças a Deus. Exatamente, porque você Mas teve um olhar houve essa diferenciado preocupação. e você reforça a questão, É foda, né? toda essa questão positiva e de Estima, autoaceitação, autoestima, né? Mas é a mesma coisa quando o pessoal fala muito assim, porque é mimimi, que não sei o que. Não, gente, o que o negro hoje no Brasil ele precisa, principalmente as crianças, é referência. Pedagogicamente falando, eu como professora, como é que a criança aprende? Imitando. Ela aprende imitando. Um exemplo simples. Desde quando a gente está no pré, até quando a gente chega, sei lá, no pós-mestrado, no pós-doc, não existe um curso no mundo que ensine você a pegar uma fila. Existe um curso disso? Não, acho que não. Como é que a gente aprende desde pequenininho que a gente não pode furar fila? Na escola? Porque a gente observa. Olhando Não é Por matéria. pro instinto, né? Não é matéria. A professora não vai lá na lousa Ó, ao ensinar como chegar pegar uma numa fila. fila, Não pode furar Você- a fila. Você vai reproduzindo, Vai reproduzindo. aquilo que você está vendo. pedir, dar bom dia, boa tarde, com licença. Exatamente. Então, assim, referências, né? Quando a gente fala de representatividade na TV para a população negra, não é que a gente está não, que vocês estão querendo ocupar espaço, que é mimimi. Não. É porque se uma criança preta, ela não se vê no outro, ela não se reconhece. Então, sobre isso a gente percebe, É isso. posso estar enganado também, mas a gente percebe que houve uma melhora nos últimos 10 anos, né? Vamos pegar aí novamente, adoro citar os anos, vamos pegar agora, vamos pular 10 anos, o fim dos anos 90 para o começo dos anos 2000. A principal forma de entretenimento da população, principalmente periférica, era a televisão. Novela, gente, o Brasil parava para ver final de novela, parecia Quem final de matou Copa Odete do Mundo. Roy? É isso mesmo. Era tipo final de jogo, de campeonato, o Brasil Exatamente. inteiro parava, você viu o povo, quem não conseguia chegar em casa, parava É. no bar. 80 isso mesmo. milhões de Pra ver lá. pessoas assistindo o fim da novela. Final da novela. E aí você pega, por exemplo, essa questão dos personagens negros, no final dos anos 90 pro começo dos anos 2000 de novela. Você tem o homem, né, o negro ali. Ou ele é colocado em posição de serviçal, normalmente, Motorista, porteiro. ou ele é colocado na posição ali, o papel do malandro, da quebrada, que é aquele cara que dá uns golpes, que é o desenrolado. traficante, Ou ele é colocado no papel de bobo. O Cirilo, por exemplo, lá do Carrossel. Bobo. Bobo. Todo mundo ensina. Ponto. Sonso idiota e que não Você tem acha que eram pensados esses personagens? Não é uma Lógico. coisa... E qual que era, por exemplo, o desejo do Cirilo? Ele queria Maria Joaquina. que não tinha nada a ver com ele. Ali, Que é o, fisicamente Seria uma mulher que é o supra-sumo da elite branca. E Mas- o fato dele querer namorar a É. Joaquina, ele amava aquilo que ela representava. mas posso falar uma coisa, professora? A gente percebe que isso continua se replicando em alguns segmentos da sociedade. Ou em né? alguns segmentos da Jogadores de sociedade. futebol negros, É casado com a negra, rappers negros, e casa com a loura. sambistas negros. Casa com uma branca. Assim, cara, se houve amor, eu acho que não é a cor que vai Isso determinar. tudo faz parte do racismo estrutural. E a gente entra numa outra aba do racismo estrutural que a gente chama que é a solidão da mulher preta. A solidão da mulher preta. O que isso quer dizer? Uma das questões que se discute muito, né? Quando a gente vai abrir rodas de conversa, assim, essa questão de ser mais afrocentrado, um termo que está usando bastante hoje, Esse termo que você está usando, afrocentrado, é a primeira vez que eu ouço. Interessante. Quando a gente fala da questão de ser uma pessoa afrocentrada, é quando você é uma pessoa negra e você tem recursos, né? Você tem informação para discutir, dialogar sobre a realidade do negro naquele ambiente. onde você- Combater a parada toda que está aí. né? E a solidão que a gente fala da mulher negra é porque a mulher negra hoje no Brasil, pra gente, tudo é mais difícil, né? E aí a gente leva essa questão pro lado pessoal, por exemplo. A gente muitas vezes é extremamente sexualizada, que falar porque a mulher negra, nossa, É né? diferente é em certos diferente, aspectos. faz... Só que o cara não quer chegar de mão dada com a gente no pagode. Ele quer chegar com a loira do Mas olho ele azul. quer mandar mensagem pra gente 2 horas da manhã no WhatsApp lá perguntando o que a gente tá fazendo. Pra dar uma passadinha lá rápido e depois meter o pé. Usando português claro. Isso é muito usual ainda, né? Pra caramba. É sério mesmo. Pra Que merda, caramba. né? Que merda, né? Pra caramba. Eu tive a oportunidade na minha vida de namorar 3 meninas negras. Algumas eu tô, não vou citar o nome porque provavelmente estejam casadas e tal. E não veio o caso também.
Então eu Ih, nunca tive... rapaz. Não, Medo. cara, com 51 anos não dá mais, né? Nunca é tarde. Não, é sim. É sim. Às vezes a pessoa se revela aí. Você tá de sacanagem, hein? Ah, eu vou falar com você, eu vou ter um certo cabo pra me pegar e tem que estar carente, velho. Puta que eu pariu. Mas enfim, Ah, deu lá, bom. Eu tenho Continua, amigo, desculpa. eu namorei três Desculpa a meninas distração. negras maravilhosas, eu amo de paixão, onde elas estiverem, eu desejo toda a sorte do mundo. Mas namorei branca, namorei gorda, namorei cearense, paraíba. Nunca tive esse. Ah, eu quero uma mulher loira, 1,70 m. Eu não quero a Luana Piovani. Nunca aconteceu, não é uma coisa racional comigo. E eu conheço pessoas que têm Porque a sua esse necessidade. filtro, né? É, então, a sua Eu necessidade. quero uma de- japonesa, eu quero uma branca loira. A sua necessidade e o seu filtro pelo status é diferente. Eu gostava muito mais. É, exato. O Hoje meu em lance dia, qual que é é. o status, assim, né? A ideia da mulher troféu, mano. Pode Quando crer. você olha nas redes sociais, você vê uns perfis que as meninas é esposa troféu. Essas meninas que ficam no OnlyFans, não sei se você já ouviu falar nisso, né? Já. Cuidado aí as provavelmente. crianças assistindo, meus alunos. Crianças, eu nunca entrei, mas eu tenho amigos que pagam lá, né, sei lá, 70 pau por mês pra ficar vendo. Aí eu perguntei pra ele uma vez, mas tem umas negras bonitas lá? Ele falou, cara, se tem eu nunca vi. Eu falei, caralho, você não tem nem curiosidade, não tem a curiosidade. E eu não tô falando de um o cara pardo, cara, o cara da minha Su, volta. como combater isso? A ideia do racismo estrutural, Como combater? assim, Conscientização. Esse preconceito, temos né? ganhos, Hum. melhorou um pouquinho. Até porque hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem aí acesso a uma rede social, então começou a criar um pouquinho mais de medo, né? As pessoas têm um pouquinho, não tô falando que resolveu não, porque tem umas Algumas portas aí. leis, né? Não é que o cara não surgiram. pense, ele tem medo de verbalizar, né? Exatamente, ele tem medo de ser preso, porque agora é crime, Sim. né? Vai pensando, ele tá pensando, com certeza. A ideia acho que para ajudar a acabar o racismo estrutural, a gente precisa de um trabalho feito na base, né? Então a gente precisa ter muita informação, as pessoas precisam entender e a gente precisa bolar meios de mudar a concepção de comportamento das pessoas, porque o racismo estrutural, ele tá preso a comportamentos. Então a gente tem que pegar essa geração que está chegando agora e começar a lapidar isso desde o berço, né? Porque cara? isso tem que ser reproduzido. Para os próximos 20 anos ter Para que mudado. eles reproduzam para os seus filhos e assim. Eu acho que, você me conhece há 25 anos, eu acho que eu quis também, tá? Nos últimos 10 anos eu quis. Esse papo de desconstrução não rola. Eu estou me construindo em outro lugar. Desconstruindo o masculino, nada disso. Mas hoje eu percebo que eu tenho uma tolerância e respeito pela diferença muito maior do que quando eu tinha 30 anos, por exemplo. Mas foi uma mudança gradual, ouvindo pessoas, tomando puxão de orelha, gente puxando a minha atenção. Ô meu, não pode falar mais isso, ô meu, não pode tratar a mina assim mais A não, pessoa, ô né, meu. abre a boca, ofende umas três É, minorias. ô meu, minha filha, Ele era esse cara, tá? minha filha, Só pra você saber. minha filha, por exemplo, puta que pariu, né, cara? Só É, a Thalita te a ajudou Thalita, muito. ela me ajudou muito, porque eu achava normal. Coisas que eu não vou repetir aqui no programa, mas eu achava normal. E eu ainda tenho. Isso que você falava assim, eu achava normal, você cresceu ouvindo isso? Cresci, Por isso que você achava normal. cresci. Porque você reproduziu. Meu pai, por exemplo, se a gente não aparecesse com uma menina, não tivesse pegando 2 ou 3, é gay. Ô moleque, você é viado? Pode falar viado aqui? Pode. Ô moleque, Pode você é falar o que você viado? Eu não vi você pegando ninguém. Meu seu pai tem 3 mulheres. E eu com 7, 8 anos, falei, cara, tem que pegar uma mulher, que senão meu pai vai ser viado. Imagina ser viado nos anos 70. O cara tá fudido, velho. O cara viado hoje ele ainda tá fudido. Imagina nos anos 70. Cara, já explica pra ele o termo viado, por favor. Gay. Não pode mais falar, tá, gente? Ele É se G. corrigiu. É como é que é o negócio? LGBTQIA+. Então, eu não consigo decorar todas as nomenclaturas, mas eu sei. A minha filha, como eu te falei, é uma pessoa maravilhosa. E quando ela... Thalita, o pai não está te expondo, não. É que é importante. Até para educar as pessoas. Que vai achar minha atenção depois, né? Quando ela diz, pai, eu tenho uma opção sexual que anda... Não sei se anda na contramão. Para mim não anda, para mim tá tudo ok. Mas ela se abriu comigo.
A primeira pessoa. E eu achei aquilo interessante. Eu falei, pô, mas eu sempre fui o brucutu, o grosso, o homem da caverna. E logo ela teve mais confiança em falar pra mim que estava apaixonada por uma outra menina, com quem ela tá casada há 10 anos, inclusive, do que com a mãe, por exemplo. Então ali eu tive que. E agora, aquela pálida? E agora, José? Porque na casa do outro, ok, né? Agora é na sua. Tá pronto? Aí a minha única preocupação sempre foi se preserve para não sofrer violência, que infelizmente, você pode me corrigir, doutora, é um dos índices mais altos de violência ainda contra essa O Brasil minoria, né? é o país que mais comete aí homicídio contra gays, homossexuais, pessoas trans. Muito triste, né? Complicado, né, E cara? aí você fica com medo, porque você sabe que sua filha tem um relacionamento homoafetivo, mas ela não pode externar isso no shopping, não pode pegar na mão, não pode beijar na boca. Que pode aparecer um doido e machucar. É fato. E assim a gente vê acontecendo, tem o feminicídio, e me parece que os índices de feminicídio contra as mulheres negras também é altíssimo. É autismo dentro da periferia mesmo, né? Tudo dentro da periferia, os índices são para mais. Por exemplo, a estimativa de vida hoje do brasileiro médio, arredondada aí entre anos e meses, vamos arredondar mais 74 anos. O brasileiro médio hoje, Acabando. você olhar lá os dados do IBGE, 74 anos. A estimativa de vida do brasileiro periférico é 20 anos a menos. Puta que pariu. Ou seja, 45, 50. Por que o brasileiro periférico, ele tá vivendo menos? Álcool, droga, violência ou não? A gente não tem, em muitas partes da periferia, também acesso a tudo que é de ruim, né? A questão da violência, álcool e drogas. Mas a gente também precisa pensar a qualidade de vida. Vive mal, come O cara, mal, ele dorme mora mal. lá no fundo da periferia, ele tem que pegar o ônibus, o primeiro ônibus, que é 4h20, Pra chegar no centro. para atravessar. Ele pega 3 horas de transporte Pra para ir ir 3 pra voltar. para voltar. Puta que pariu. Trabalha mais 8 horas em pé. 12 horas vezes. Quando esse cara ele chega em casa, o que ele faz? Ele passa antes no boteco do seu Joaquim pra tomar uma lapada. Quer pra ele entrar em casa mais relax? Não, ele entra em casa chutando o cachorro. Ele espanca a mulher, os filhos e a televisão. Exatamente. Entendeu? Ele chega em casa, que se o gato fizer um miau, ele fala pro gato meia abaixo. Cala a boca, gato. Já tá falando até bom dia, pô. Ele dorme, ali 4, 5 5 horas, horas mal dormida. bem mal dormida. 4 horas Começa da manhã ele tudo de levanta. novo. 6 por 1. Você não tem qualidade de vida nenhuma. 6 por 1. Se todo mundo sabe, aí você olha, não, o mínimo de sono que você precisa 8 ter é 8 horas. Ele não horas. tem 8 Os horas. camaradas dormem 4. Ele não tem 8 horas. É Você já complicado matou de anos de vida dele aí, ó. 10 aninhos no mínimo. Tranquilo. Falta de sono. Puta Ele que come mal, ele vive mal, ele não tem tempo pra A nada. diversão dele é de repente encher a lata no fim de Ele semana. porque não é diversão, isso aí é uma, Uma uma fuga diversão mesmo. de forma desassociativa. Ele não quer se divertir, ele quer desassociar da realidade. Desligar o disjuntor. Né? Apagar. Ele come mal, ele dorme mal, ele não tem um momento de lazer pra nada, porque ele trabalha na escala aí 6 por 1, 12 horas. lazarenta. Mais 5 de trânsito. É isso aí. É Você complicado, mata, é né, qualidade cara? de vida, você vai matar o peão. Vamos fazer aquelas três perguntinhas, Vitão? Você tem mais Não, algum cara. posicionamento pra... Não, eu quero mandar um abraço para o amigo Jefferson, que está comandando aqui o... Opa, Tudo bom, Piloto Jefferson? da nave. é isso aí, tamo aí, gente. Jefferson da Station Houston, One. né? Houston. Station One. Exatamente. Professor. Jefferson, deixa eu Deixa- acabar. Não, agora Deixa eu acaba. acabar de falar com o meu amigo. Briga. Fazer assim, Já ó, falou. levanta a mão, tá, pessoal? Quando for Levanta fazer. a mão Quinta você série fala. total, né, ué? Quinta série. Levanta a mão. Jefferson, espera. Station One, marketing. Marketing, média, agora a gente está vindo também com Comunica Tabuão, que é um jornal informativo aqui da região metropolitana. Ó, que legal. show, cara. E toda essa parte de assessoria para artista, para empreendedores também que quer colocar seu negócio na internet. E é isso aí. Então entra em A contato. gente entra em contato aqui com a Station One através da Abracast, Também, né? exatamente. Que a gente está junto aqui, né? Nos projetos aqui. A parceria está muito boa. E vai melhorar. Levanta a mão, fala assim, próximo. Professora, Obrigado, Pode falar, Jefferson. É. pode falar. a gente tem uma brincadeirinha aqui que é muito simples. A gente está terminando já, Ok. mas eu queria que antes dela Responder essa pergunta mágica, né? antes de responder a pergunta mágica,
você falasse um pouquinho de como as pessoas encontram o seu trabalho, quais são suas mídias sociais e Para contratar shows. para contratar né? seus shows. Favela Crio, né? Nossos parceiros, a gente mandou um beijo para Os esses meninos vão ficar caras. chateados. Bom, Favela Crio! Não, Ficar tem que chateado. falar do Favela Crio antes da gente porque aqui, ó, as perguntas orais são o fechamento da nossa Vamos lá. entrevista. Vamos pontuar. Bom, tem um coletivo, né, de artistas. O meu contato com o Victor, né, veio através aí do Favela Crio, por intermédio do Danilo, Sim. que eu arrastei também pro Favela Crio. E tá crescendo, né? Porque os músicos estão Que é um colando. coletivo de músicos, onde a gente organiza aí, né, a gente vai marcando as datas e agendando, né, as famosas gigs, né? Mas para quem tá de fora não sabe o que é gig, é um encontro de vários instrumentistas, de cantores, música, tudo. de música. Você sabe como é que começa o show, mas da Mas metade nem pra frente é Deus Você não pertence. sabe o que vai acontecer. Entendeu? Não. Sandrão gosta, né? De fazer essa Exatamente. meio campo. Você tá começando ali com a set de rock, daqui a pouco passa um amigo nosso sanfoneiro e já vem com um forró, daqui a pouco aparece isso um aí. violino. Tem um ponto fixo específico ou vai. É O Favela Crio, itinerário? ele se reúne hoje, né? Não com tanta frequência, mas no Ponte do Vinho, ali no Taboão da Serra, atrás do Poupa Tempo, e também na Casa de Yaya, também no de Taboão Yaya. da Serra. Legal. Legal pra Próxima- caramba. Então vocês são daqui. Não, o coletivo É de todos os É lugares. espalhado. é espalhado. Espalhado. Assim, Legal. a origem mesmo, né, que a gente fala assim, que são os 4 cabeças ali, os 4 doidos que pensamos nesse negócio aí, a gente é de Imbu, né, a maioria ali, que é Sandrão, Rob, né, eu também beijo os meninos, amo vocês, Beijo, uns mais do que garoto. Quanto outros. tempo de O projeto? coletivo, ele se iniciou em 2021, mas era muito esporádico, né, a Legal. gente se reunia, sabe aquela coisa que o pessoal tem assim, um futebol de terça-feira, né, de Sim. Ah, segunda vamos pra reunir jogar. lá, tomar um goró, Vamos fazer se um reunir som. toda Fazer um quinta? som. A gente tinha gig de quinta. A gente literalmente sentava nesse bar, né? Logicamente pedi uma autorização pra Dona Maria, tá? A gente sentava no bar, levava os nossos instrumentos e ó. Fazer a resenha e fazer um som. E aquilo começou a juntar gente, começou a juntar legal, gente, né? começou a juntar gente. Estilo que foi no Baguinho, por exemplo. Sim. Na adega do Baguinho. Começou a acontecer, tá acontecendo na Até verdade. hoje, E né? tomou Tem a rua, assim. O momento do espaço. forró, o momento do... Ele tomou Legal. a rua. E aí a gente começou a falar assim, não, vamos começar a fazer as coisas mais a sério. Começamos a fazer a Paulista também, mensalmente. Nos estruturamos mais, fizemos Legal. aí diversos festivais, né? E hoje, de vez em quando, agora a gente está no ritmo menor, porque a gente deu prioridade a fazer outros, né, trabalhos, porque essa gig era uma coisa que Tomava pedia tempo. muito tempo. E vocês têm vários Porque projetos, exatamente, né, porque chegou num tempo que no coletivo a gente tinha 42 músicos. cara? Caralho. E aí como é que você Quase um organiza? monobloco. Como E é assim, que você organiza cada um esse com o corpo? seu trabalho individual, cara. E cada um fazendo parte do trabalho do outro. Isso é muito Você legal. tá Essa entendendo? muito troca. legal. Ele virou uma banda que você só trocava assim o músico de instrumento e virava o trabalho do outro fulano. Você cantava. trocava, É isso, virava é o isso. trabalho do ciclano. isso. Era uma loucura. Tem mas Favela Instagram, Crio. tem Facebook. Temos sim, Favela Crio, favela ponto, tá? Crio, C-R-E-W aí. Quem quiser seguir nas redes sociais, ficar atento, a gente tá sempre postando as agendas, né? Tanto do coletivo quanto dos músicos que fazem parte aí do Favela Crio de forma individual, tá? E as minhas redes, né? Vocês me encontram aí principalmente no Instagram, meu principal meio aí de comunicação, no @essori. Como é que... Essori. Como é que escreve É chique isso? demais. SSO. Pai. ESSORY, @Essori. Não precisa de mais nada, porque esse nome só tem eu, tá? No E é um mundo. lindo nome, né, cara? É. Ô, Mulher Essori, chique, né, cara? me diz aí, um disco, um livro e um filme para sua audiência que você indica. Um disco. Isso. Disco de vinil, tá? Daqueles lá que a gente sentava e ficava... Coloca um álbum. Um álbum, Melhor. né? É, porque Um quem tá em álbum. casa pode ser que não sabe. Acha que é Coloca um disco álbum. voador. Eu acho, assim, eu sou de fases, né, gente? Se você me Mulher perguntar de isso semana que vem, eu vou falar um outro álbum. Se você me perguntar isso no ano que vem, eu vou falar um outro álbum. Não, pra essa Mas semana. De agora, essa semana, o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Tô nessa viagem esses dias aí, muito transcendental. Tentando aí transcender o astral, como diz um canto amigo meu. Né? É um álbum, Um livro e um filme. um livro. Deixe-me ver. Bom, para livro eu sou muito vendida, né? Assim, eu como professora e como historiadora, então eu tenho que ler muito por obrigação. Né? A minha profissão ela tá presa à A leitura. leitura, né? Né? E aí você fala, mas você lê para desestressar?
Bastante, gente. E um dos meus autores, assim, de cabeceira, né? Pra sair um pouco, como eu trabalho com história, eu gosto muito de ficção. Sim. Né? Não. Não tem pra onde, né? Eu gosto de ler umas histórias de mentira. Pra dar uma desanuviada, né? Equilibrada, né? Exatamente. Eu sou muito fã de Tolkien, né? Que é o autor do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Legal. E eu aconselho pra qualquer um, assim, que for começar, né? Nesse universo de literatura, não é? Fantástica ali, começar pelo Hobbit, do Tolkien, que é uma leitura mais tranquila, né? Essa coisa de literatura, Terra-média, fantasia, né? Mais anuviada. E tem pra toda uma fechar? questão, só por trás, assim, também o lado professora que eu não aguento, e tem toda uma questão, na realidade, religiosa em cima de Tolkien, porque Tolkien, ele era extremamente católico. Né? Então você tem várias alegorias, na realidade, dentro de todos os escritos dele, que é comparado com passagens bíblicas, né? A questão Nossa, de que Jesus, loucura. a encarnação. Ele é muito doidão, Tolkien. Ele- Fica a dica aí, Fica a hein? dica aí, viu? E Agora, o último, o quê? que é? Já foi o álbum, já foi O álbum, livro, um filme, pra fechar com chave de ouro. um filme. Deixa eu ver o que eu tenho. Tem um filme que eu gosto bastante, e aproveitando sobre toda essa questão do assunto aí na mídia, né? Da Fernanda Montenegro. Um dos meus filmes, assim, de cabeceira é um filme de cinema nacional, que é o Que Isso Companheiro, né? Que conta a história do Fernando Gabeira, né? O livro também. O livro é muito melhor, gente, até do que o filme. E é um ótimo filme, assim, para entender essa questão da ditadura, né? Essa movimentação, o que foi a luta armada, né? Porque o pessoal acha que a luta armada era violência por violência gratuita, sendo que não, tem toda uma questão estratégica, né? Pela pressão, Exatamente. né? Pelos direitos, assim. Então, Que Isso Companheiro. Fica a dica. Show de bola. Cara, não tem nem Gente, como adorei. agradecer. Tinha Esse assunto show ainda de- para mais umas 3 horas. de Que podcast. bom. Ah, mas com certeza. Vai Mas ter- você vai retornar. vai Você vai voltar. retornar. A gente vai chamar a galera do CRIO, CRIO. né? Favela? Do Ó, Favela gente, tá CRIO. vendo? Vocês vão vir, ela vai vir, porque ela faz parte e a Vai gente vai sair falar mais treta, ainda. sangue, quebrar pau bom aqui, mesmo. gente. Vocês vão conhecer como é que funciona o por trás de uma banda. Que você vê no palco é todo mundo amigo, né? É. Né? Por trás é treta. E Meu sai amor, tiro porra de bomba. obrigado. Imagina, eu que agradeço, Vitor. Sou. Beijo. Prazerzão Aurélio te também. conhecer, Foi um viu? prazer. Beijo. Muito bom mesmo. Gente, ó. Até a próxima. Tchau.